eu estivesse gravando esse vídeo no final da tarde, eu estaria tomando uma cervejinha. Por quê? Porque hoje vamos falar sobre a Ambev e as suas ações. E para quem não sabe, a Ambev é a maior cervejaria do Brasil. E vamos para este vídeo, este novo vídeo da série Comprar ou Vender, aquela série que não te dá a resposta exata, mas te ensina a pensar, te ensina a fazer as perguntas certas. Eu e o José vamos falar um pouco sobre a história da Ambev, sobre os números atuais, sobre os múltiplos da empresa e sobre como a gente toma decisões de investimentos e se a nossa decisão aqui como gestores de carteira seria comprar ou vender. Então o vídeo vai te dar muita clareza de como seguir um processo ordenado de raciocínio para tomar suas decisões. Eu estou aqui online com o José e o José já pode começar dizendo aí se isso aqui é uma recomendação, o que é isso, como é que funciona. Diz aí, José. Isso não é uma recomendação de investimentos, porque a gente não pode dar uma recomendação de investimentos. As únicas pessoas que podem dar esse tipo de recomendação, de comprar tal ação ou vender tal ação, são analistas de investimentos, são casas de análise que emitem relatórios. Nós não somos isso. O Clube do Valor é uma gestora de recursos que administra o patrimônio dos nossos clientes e também um canal de educação financeira. Perfeito. E nada contra casas de análise, nada contra os trabalhos que a gente faz aqui mostrando as ações por trás e que outros educadores financeiros fazem, às vezes mostrando as ações da sua carteira, etc. Mas o ponto é, independentemente de você assinar relatórios ou não, de você nos acompanhar ou não, de acompanhar outras pessoas ou não, a decisão final tem que ser sua e você precisa entender, compreender a estratégia e o racional por trás de cada decisão de comprar ou vender. E é por isso que a gente criou essa série de vídeos aqui, já tem mais de 10 vídeos publicados sobre esse ponto. Então, eu peço para que você comente abaixo qual ação você quer ver aqui e que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm ações da Ambev ou que estão pensando em ter. E enquanto você vai fazendo isso, eu passo a bola para o José, que vai explicar um pouco qual é a história da Ambev, de onde ela veio, onde ela chegou, como ela chegou onde está, etc. e tal. Então, a atual subsidiária da Anheuser-Busch InBev, a Ambev S.A., é hoje a maior cervejaria do país, com cerca de 60% das vendas de cerveja no país só em 2019. Estabelecida em 1999 através da fusão das cervejarias Antártica e Brahma, a empresa foi, ao longo dos anos, assimilando mais marcas e cervejarias, além de ter direitos de produzir cervejas estrangeiras aqui no Brasil, como a Budweiser. Nos últimos anos, a empresa, entretanto, tem perdido fatia de mercado para concorrentes como a Heineken, que foca no segmento mais premium, o grupo Petrópolis, que tem marcas como Itaipava, Cristal e Local, e também para as microcervejarias artesanais e produtores locais. Esses últimos que aumentaram a sua fatia de mercado de 13,5% em 2018 para 4,5% em 2019. Buscando expandir o seu mercado também, a Ambev começou a investir no segmento de drinks prontos em lata. Para o Carnaval de 2020, por exemplo, a empresa lançou o Skol Beats GT, uma versão enlatada do clássico gin e tônica. A empresa, hoje, tem mais de 30 mil funcionários no Brasil e tem um dos processos seletivos mais disputados do país. São mais de 3 mil candidatos para cada vaga disponível de trainee na empresa. E isso é um reflexo não só do tamanho da empresa, mas de como é trabalhar lá. Em 2019, a Ambev foi eleita pelo Great Place to Work como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E o estilo de gestão da empresa é famoso não apenas pelo seu rigor na busca dos resultados financeiros mais elevados, como também na disponibilização de uma fração considerável dos seus lucros como bônus para os funcionários que atingirem as metas. Por outro lado, a empresa foi campeã em denúncias do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, com 10 ações publicitárias condenadas, sendo 8 delas da Skol, uma delas da Stella Artois e uma delas da Brahma. São os famosos comerciais de cerveja. Cara, os famosos comerciais de cerveja. Eu me lembro até hoje, quando eu era criança, o comercial da tartaruguinha, do nananana. As crianças adoravam aquilo. Mas enfim, sem comentários sobre o CONAR, mas sim comentando sobre a história da Ambev, vale a pena se aprofundar um pouco mais, né, no que o trio aí, Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles construíram. E é uma história que é muito bacana, porque é uma aula de meritocracia e mais recentemente, nos últimos anos, é uma aula de como tentar, pelo menos, se adequar a um mercado em constante mudança, né? Porque o mercado da cerveja ele mudou muito para um mercado com cervejas mais premium, com as pessoas preferindo outras cervejas, até mesmo o mercado corporativo, de cultura de empresa, de certa forma, né? A geração mais nova
mudou e valoriza muito mais pontos como propósito e tal, e aí a Ambev também tem que ir se adequando em alguns pontos culturais, mas o fato é que é uma história muito legal, vale a pena ler o livro aí, O Sonho Grande, é uma história bastante inspiradora, tenho certeza que vocês vão curtir. Mas falando agora das ações da Ambev, o cara que comprou a Ambev lá atrás, José, quando ela surgiu, né, do jeito que é, com a incorporação da Brahma com a Antártica, que fim esse cara levou? Multiplicou por quanto? Foi melhor que o Bovespa? Melhor que o CDI? Como é que foi? Foi um ótimo investimento. Se tu tivesse investido em janeiro de 2000 na Ambev, hoje tu teria quase multiplicado por 40 vezes. Investindo R$100, tu teria hoje R$4.010. Perfeito. E aí tá o gráfico na tela agora mostrando como o CDI e o Bovespa ficam pequenos perto da valorização das ações da Ambev, que foram muito fortes ali até 2013 e de lá para cá ela meio que tá no mesmo patamar, reflexo aí dessas dinâmicas um pouco mais competitivas do mercado que eu citei pouco tempo atrás. Falando um pouco aí, José, do Enterprise Value da Ambev, que é a soma do valor de mercado com a dívida líquida da empresa. A Ambev é uma empresa que se tornou muito valiosa, né? Qual o Total Enterprise Value dela? Exatamente. O Total Enterprise Value dela hoje é de 179 bilhões 769 milhões 300 mil e 230 reais. É uma empresa bastante grande. É uma empresa bastante grande e é uma empresa que historicamente em múltiplos de value investing ela foi considerada cara. E cara em múltiplos de preço, né, como o EV/EBIT, como preço por lucro, porque ela tem um retorno sobre o patrimônio, um ROI e um ROIC muito altos. E geralmente empresas assim, elas são mais caras. São empresas de quality investing, que são empresas que são muito queridas por quem segue uma filosofia de investimentos com foco em qualidade, não em valor, não em preço. E até os holders, por exemplo, adoram as ações da Ambev em via de regra, mas os value investors não passaram tão próximo dela nos últimos anos enquanto ela estava muito cara. Mas hoje, José, diz aí, qual é o EV/EBIT da Ambev? O EV/EBIT da Ambev hoje é de 11,2 vezes. Como a gente pode ver pelo gráfico e também pelos próximos gráficos que vão vir, todos os múltiplos eles têm sido bastante estáveis ao longo dos anos. Não tem tido nenhum grande acidente ou escândalo de corrupção ou nada do tipo que pudesse afetar a empresa de forma assim brusca, né? Perfeito. Isso aí dá um earning yield de 11,20. Isso significa um earning yield de 8,9%, né? Então você compra a Ambev inteira por 8,9% do EBIT dos últimos 12 meses dela, que embora ela tenha ficado bem estável no passado, é o que a gente tem mais próximo aí em relação à crise de 2008, né? Quando o EV/EBIT chegou ali na faixa dos 10. Exatamente. E empresas assim, de quality investing, elas têm como uma boa característica justamente não cair tanto em grandes quedas. E como é que foi, José, falando nisso, a maior queda da Ambev do ponto máximo ao mínimo? A maior queda da Ambev se deu em mais ou menos 6 meses. Foi de dezembro de 2004 a maio de 2005, em que ela caiu 57,2%. Então ela caiu mais nesse período do que na crise de 2008, do que na crise atual, é isso, né? Exatamente. Isso reflete muito o que eu acabei de falar. E a maior alta, José, da Ambev, como é que foi aí do ponto mínimo ao máximo da cotação das ações? De maio de 2005 a março de 2018, a ação subiu 8.224%. Saindo aí... Pô, então, esquece saindo aí. Pode passar para a próxima página. Legal. Falando agora, José, da relação preço por lucro. Qual é o patamar atual do PL da Ambev? O PL atual da Ambev está em 15,9 vezes. De novo, né? 15 vezes, patamar de 15 vezes, mais próximo foi na crise de 2008, quando todas as empresas despencaram de valor. Passando para a próxima página, temos também relação preço por valor patrimonial, que é uma relação que quanto maior o ROI e o ROIC da empresa, maior, em tese, é o preço por valor patrimonial. E como é que é o PVPA da Ambev? O PVPA da Ambev hoje está em 3,06 vezes, o que configura ela como empresa relativamente cara, olhando esse múltiplo. Relativamente cara, olhando outras empresas, e num patamar mais barato, olhando a ela mesma, como você pode ver no gráfico que está na tela. E o Dividend Yield, José, como é que está aí na mediana nos últimos 5 anos? Enfim, como é que está a distribuição de dividendos da Ambev?
A mediana dos últimos 5 anos é de 3,19% e, como a gente pode ver no gráfico, ela nunca foi uma grande pagadora de dividendos, mas sempre pagando dividendos de forma relativamente estável. Perfeito. É fácil hoje do investidor comprar a Ambev? Como é que é a liquidez dessas ações? É suficientemente fácil. A liquidez gira em torno de 400 a 430 milhões de reais negociados a cada dia. E o free float, quantas ações dela estão negociadas na bolsa? Estão cerca de 27,64% das ações disponíveis para negócio. Perfeito. Agora vamos falar sobre maiores acionistas e maiores fundos com participação na Ambev. Começando pelos maiores acionistas. Diz aí, quem são, José? Os maiores acionistas é a própria Ambev. Lembrando que a Ambev ela é uma subsidiária da Anheuser-Busch. Então, consequentemente, o maior acionista é a própria Interbrew International, que é uma subsidiária direta da Anheuser-Busch, contendo 53,7%. Em terceiro lugar, também a gente tem outra subsidiária, com 8,2%. Mas o segundo maior acionista, que é uma coisa bem interessante, é a Fundação Antônio e Helena Zerrenner. Em 1933, morreu Antônio Zerrenner, um alemão que foi o acionista principal e um dos fundadores da cervejaria Antártica. Como ele e a sua esposa Helena não tiveram filhos, Helena, ao morrer anos depois, ela deixou todo o seu dinheiro para a fundação, que ela perdura até hoje. E além de investimentos, essa fundação também presta assistência gratuita à saúde e à educação. Caraca, que bacana. Eu não sabia particularmente dessa composição aí acionária. E de fundos, quais são os fundos de investimento em ações que hoje detêm as maiores participações na Ambev? Ou seja, você investidor que queira conversar com algum gestor que tenha participação na Ambev, com quem você tem que falar? O fundo com maior participação em Ambev hoje é o Clickmaster FIA, que é um fundo de ações gerido por Eduardo Brenner, da antiga Hedging Grifo e também foi ex-presidente da Bovespa. Em segundo lugar, a gente tem o Bradesco FIA Dividendos, um fundo do Bradesco focado em empresas pagadoras de dividendos. E por fim, a gente tem um fundo de previdência do Banco do Brasil, com 125 milhões investidos na empresa. Legal. Agora, falando um pouco sobre decisão de investimentos, né? A gente mostrou aqui vários dados que mostram basicamente duas coisas no limite. Primeiro, que no relativo a outras empresas na bolsa, a Ambev é uma empresa mais cara e isso é explicado pelo fato de ela ter um retorno sobre o capital maior. Segundo, que no relativo a ela mesma, ela está numa região bem barata em relação ao histórico. E isso faz com que daqui a pouco algumas pessoas que seguem esse tipo de estratégia de investimentos, que focam em qualidade ou até no relativo com a própria empresa, possam achar uma boa compra. Mas a gente, Clube do Valor, gestão patrimonial. O que a gente faz? A gente tem acionistas da Ambev, a gente gerencia carteiras que tem Ambev e a resposta é não. A gente não tem, nunca teve Ambev, porque a gente se posiciona com estratégia de investimentos de valor profundo, Deep Value Investment. E essa estratégia de valor profundo, ela compara as empresas entre si, para olhar, para tentar encontrar aquelas que são no relativo às mais baratas. E a Ambev ela sempre foi uma empresa muito cara, sempre se caracterizou como uma empresa muito cara, que está ligado, né, com Quality Investing. Mas mais recentemente ela cresceu bastante no ranking, ela subiu boas posições, ela ficou mais barata no relativo em relação às outras empresas, mas ainda assim ela está posicionada na 67ª posição no dia que a gente está gravando esse vídeo, com um earning yield de 9% mais ou menos, que é um earning yield muito alto para a própria Ambev, porém baixo em relação a outras empresas que sofreram bastante na crise recente, sofreram mais do que a Ambev. Por isso, de acordo com a nossa estratégia, que está documentada, que a gente ensina no curso Descomplicando o Mercado de Ações, todo passo a passo, né, que é uma das estratégias que a gente ensina no curso Descomplicando o Mercado de Ações. A gente ensina outras estratégias também, porque a gente não é o dono da verdade. Essa aqui só é a estratégia que a gente julga ser a melhor, que a gente segue, está trazendo resultados muito bons, a gente agradece aí pelo resultado da estratégia. Mas segundo essa estratégia, o método do Clube do Valor de Seleção de Ações, a Ambev não se configura como uma compra que faça sentido. Mas não significa, né, que ninguém precisa ter, enfim. Aí varia de acordo com a sua própria estratégia. Então, por hoje é isso. Queria te agradecer por ter assistido esse vídeo aqui. Peço para que você compartilhe ele com as pessoas que você conhece. E aí nos vemos no próximo vídeo do Clube do Valor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.